Bem, assim, eu pessoalmente concordo com o Will de que não vejo problema em questionar a própria existência do Supremo, né? Mas, ó, sem dúvida, teriam alguns juristas que não concordariam com essa afirmação, né? Hoje, na nossa Constituição, é evidente que o Supremo está lá como, dentre outras coisas, o guardião da Constituição. Né? Então, nesse regime que nós temos hoje, ele está lá, o que não impede você discutir eventuais mudanças. Você tem discussão de mudança de competência, por exemplo. Então, se o Supremo ele deve julgar essas ações penais, como foi mensalão, ações originárias, se ele deve ter essa competência ou não. Tem a discussão de como que chegam os ministros. Era isso que você tá falando? Também? Então, beleza. Deu para ajudar no consenso. Então. Não, entendi o que ele disse agora, mas pode. Então, você tem diversos pontos que você pode mexer na composição do Supremo. Tem pessoas que falam para criar uma outra corte superior, para tirar um pouco dessas competências do Supremo. Tudo isso pode ser pensado. Né? Então, aumentar o número de ministros, diminuir... Isso faz parte de discussões do sistema, né? Então, e certamente tem muita coisa para melhorar. Que se não pode ser discutido o sistema, na minha visão é um problema. Não, entendeu? com certeza, concordo contigo, pô. Aí, ó, pronto, estávamos falando a mesma coisa com palavras diferentes. Não tá me Não, mas entendendo. é que uma coisa que eu acho que é bizarro, assim, até isso é uma coisa legal. O STF, ele é escolhido pelo presidente. Só que os caras ficam muitos anos lá, porque não tem um limite, né, até ele se aposentar. Até 75 anos. Então o cara fica lá. Se ele foi eleito com 30, ele vai ficar 45 anos lá. Esse que é o negócio. Eleito. Porque ele não foi nem eleito, ele foi escolhido. Então ele não representa... É bizarro, né? Então... Muito bizarro. O cara tá indo muito mal, tem que ter um processo de impeachment. Eu não conheço, nunca ouvi falar de ter um processo de impeachment no STF até hoje. Né? Na presidência da República a gente teve alguns, mas Quase todos, né? É um percentual bem representativo. elevado. Mas em relação ao Supremo, essa escolha dos ministros, uma coisa que muita gente esquece é que essas indicações passam pelo Senado. O problema é que a última vez que o Senado rejeitou uma indicação faz mais de 100 anos. É muito jogo, né, cara? Então, se vocês acompanharem, darem uma olhada em notícias de indicação dos ministros, dos juízes da Suprema Corte norte-americana, né? É uma disputa ferrenha, né, no Senado americano para aceitar ou não as indicações do presidente. Se o presidente escolhe alguém ruim, mesmo que seja do partido, né, próximo do partido dele, os senadores lá não vão aprovar. Então ele tem que sempre medir muito bem as indicações, porque ele sabe que vai haver, de fato, uma discussão sobre aquele nome. E no Brasil se criou a cultura de que o presidente indica e o Senado ele faz ali uma sabatina meramente protocolar. Aquelas sabatinas do Senado de madrugada que... Sim. Votação online. O ponto importante era discutir essa participação, porque ali é onde a população poderia ter um pouquinho mais de voz. Sim. Olha, o presidente indicou uma pessoa que não tem capacidade técnica para estar no cargo, né? E até ou porque alguém muito extremista. E qualquer um pode ser hoje, né? Ministro do STF. Basta ter uma indicação. Não precisa ter formação. Eu poderia ser? Sim, acho que sim. Não, precisa da formação em direito. Mas não precisa ser juiz, Pode né? ser. Não precisa ser juiz. Mais formação em direito. O Léo para o ministro do STF. Vamos fazer uma campanha pra isso. Tem idade mínima também. Tem mínima? Qual que é? 35. Tá chegando. Tá chegando. Eu tô longe. Sim. Tá mais próximo do que tu imagina. Verdade. E o modelo, então, americano, assim, ele seria o mais interessante da gente estar seguindo? É muito semelhante, né? Só que tem a discussão. Essa aqui é a diferença principal. O modelo norte-americano, ele é talvez mais próximo que a gente tem do brasileiro. Se a gente pegar os tribunais constitucionais na Europa continental, grande parte deles existe mandato, né? Então, mandatos mais extensos, né? Não são 3, 4 anos, 7, 9 anos, né? E depois tem-se a troca desses ministros, juízes, constitucionais. Que é interessante, né? Também, né? Que é um formato que muita gente levanta, né? Sobre se não seria uma alternativa mais interessante. Por isso que vocês comentaram, porque veja só, se eu indico hoje
um ministro. Sou presidente da República e indico o ministro. Se ele tiver 60 anos, ele vai ficar lá 15. Mas se eu indicar alguém de 40, ele vai ficar 35. Então, eu tenho uma tendência, e a gente consegue observar isso pelas últimas nomeações, né, de nomear ministros mais novos para poderem permanecer e perpetuar aquela linha política, né, como foi colocado. Olha, aquele ministro, ele vai estar mais alinhado com o presidente que indicou ele. A questão é que termina o mandato do presidente e o ministro continua lá. Sim. Então, vocês... Tem indicação do Fernando Henrique Cardoso lá até hoje. Tem. Então, se vocês pensarem, o que vocês como presidentes, vocês preferiam indicar alguém que fosse ficar 15 anos ou 35 anos defendendo a sua posição lá dentro? 35, com certeza. Foda, né?